Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje a gente falou, sobre a abolição, da escravatura no Ceará, né? Pois bem, agora eu vou fazer a correção, da atividade que foi proposta. Mas antes, vamos fazer, a leitura do texto que estava sendo apresentado na nossa atividade. Olha só. O Ceará, ele comemora no dia 25 de março, a declaração da abolição da escravatura, na qual foi realizada em 1884, 4 anos antes da assinatura da Lei Áurea, tornando o Estado como a primeira província, a decretar oficialmente o fim da escravidão no Brasil. Embora a data, oficial seja 25 de março de 1884, alguns historiadores consideram que o evento ocorreu no dia 1º de janeiro de 1883, em frente, à igreja matriz da vila do Acarape, atual município de Redenção, em um ato, marcado pela presença, e pela entrega das cartas de alforria a 116 pessoas escravizadas ali existentes. E então, a gente vai ter nesse momento, a presença de José do Patrocínio e de outros abolicionistas. Olha só, o atual nome Redenção, oficializado em 1889, ele vai fazer referência ao fato de a cidade ter entrado para a história, como a primeira no Brasil a libertar totalmente seus escravos. Diversos fatores motivaram o processo abolicionista na província do Ceará. E estas motivações nos mostram que tantos fatores econômicos como ideológicos geraram, mudanças nos discursos parlamentares, na imprensa, na opinião pública, na elaboração e aprovação de leis ditas abolicionistas. Olha só, a abolição da escravidão, ela foi um marco importante, para o Ceará, mas apresentou poucas mudanças na sociedade e na economia da época. Os negros libertados continuaram quase nas mesmas condições, sendo colocados, socialmente num patamar de inferioridade. Não foram dadas oportunidades de emprego, e estudo ao negro. Mais de um século após a abolição da escravidão, o estado do Ceará ele ficou conhecido como Terra da Luz, por ser a primeira província brasileira, no século XIX, a abolir a escravidão. Agora vamos fazer a correção, da nossa atividade. Então, olha, a primeira pergunta foi o seguinte: em que data o Ceará aboliu a escravidão? Então, a nossa resposta é dia 25 de março de 1884. Segunda questão: quais eram as situações do escravo no Ceará? Bem, a abolição da escravidão ela foi um marco importante para o Ceará, mas apresentou, poucas mudanças na sociedade e na economia da época. Os negros libertados continuaram quase nas mesmas condições, sendo colocados socialmente, num patamar de inferioridade. Não foram dadas oportunidades de emprego e estudo, ao negro. Na terceira questão diz o seguinte: qual foi a primeira cidade brasileira a abolir a escravidão? Bem, o atual nome Redenção, na qual foi oficializada em 1889, ele faz referência ao fato da cidade ter entrado para a história como a primeira no Brasil, a libertar totalmente seus escravos. E isso ocorreu por declaração, em 1º de janeiro de 1883, resultante, de sugestão de Diocleciano Ribeiro de Menezes. Na nossa quarta questão diz o seguinte: por que o Ceará ele é conhecido como a Terra da Luz? Bem, mais de um século após a abolição da escravidão, o estado do Ceará ele ficou conhecido como Terra da Luz por ser a primeira província brasileira do século XIX a abolir a escravidão. E na quinta questão nós temos: que fatores contribuíram para o pioneirismo da abolição no Ceará? Bem, diversos fatores, motivaram o processo abolicionista
na província do Ceará. E estas motivações nos mostram que tantos fatores econômicos como ideológicos geraram mudanças nos discursos parlamentares, né, da empresa, na opinião pública, na elaboração e aprovação de leis abolicionistas, né? Bem, gente, aí na sexta questão diz o seguinte: produz um texto dissertativo sobre a escravidão. No texto ele pode ter no mínimo 8 linhas, né? Uma resposta pessoal, né? Que vocês, no qual irão me enviar. Bem, pessoal, espero, né, que vocês tenham compreendido, né? E qualquer coisa vocês revejam novamente a videoaula que foi exposta, tá certo? Muito obrigado a todos, né? E até a próxima.